O ser humano, ele tem uma mania de querer acreditar que tem um caminho muito fácil. Se você falar assim, Bia, então define o que é psicopatia. Incapacidade de amar. O psicopata é para cada um que você quer que ele seja. Então você pode aqui fingir que é uma pessoa e pro outro você é outra pessoa e a gente tá falando da mesma pessoa. Então ele tem essa capacidade de se transformar no que você quer. Que assim, chorar, o psicopata chora artisticamente. Crocodilo chora. Por que crocodilo chora? A glândula lacrimal do crocodilo fica aqui atrás, onde ele abre a boca. Então na hora que ele vai comer, ele chora. Mas aquele choro... lágrima de crocodilo, lágrimas que é a lágrima falsa. Exatamente. O psicopata sabe simular uma lágrima. As pessoas muito assim... Sabe aquelas pessoas que você nunca viu explodir, que você provoca, a pessoa não tem uma reação? Ou então em situações muito caóticas, por exemplo, um assalto. Uma vez descobri um um cara que trabalhava comigo como psicopata, que a gente foi assaltado, a reação dele era zero. Acabou o assalto, todo mundo... E ele assim, não, ridículo. Vocês deram tudo. Que absurdo. E que não sei o quê. Mas assim, parecia que tava analisando um jogo de futebol. Só assim, que nós jogamos mal. Os nervosos jogaram mal. E cuidado com as pessoas que tratam mal quem elas não dependem. Isso observa como as pessoas tratam as pessoas que elas não ganham nada. Porque o psicopata, ele sabe exatamente para quem ele aparece. Eu digo que o fantasma sabe para quem aparece. Por exemplo, eu vou numa festa, eu acho que os psicopatas acham que eu sei identificá-los de cara assim. E não sei. Psicopatia é uma história de vida. Cuidado com pessoas que falam muito e fazem muito pouco. Eu não acredito em nada que as pessoas me falam. Eu quero ver se aquilo corresponde à verdade. Porque assim, se você prestar atenção no que as pessoas fazem, você nunca mais se ilude com pessoas. Porque tem gente que tem um discurso bonito. Discurso mais bonito que político, gente. Pelo amor de Deus. Por sinal, o índice de psicopatia em política é muito alto. As profissões mais, né? Políticos. Entre os médicos são os cirurgiões. A gente até entende, porque assim, cirurgião é uma coisa que se você chega ali, abre aquela pessoa, você tem que ter um grauzinho de frieza. Não tô dizendo que todos são. O leve estelionatário. Quantos estelionatários você conhece? Todo psicopata, que tem gente que fala assim, mas caiu nesse papo. Todos têm uma inteligência racional imensa. Se a gente não entender que o cérebro deles é uma máquina de te estudar e se apresentar para você com aquilo que você deseja, você esquece, você nunca vai conseguir se livrar disso. Por quê? Você só tem como se livrar ou não ser vítima de um psicopata se você entender como ele funciona. Se não, se você vai esperar, ele não tem cara de mal. Nunca. Ele não é desagradável. Nunca. Você só vai ver desagradável na hora que você já foi a vítima. Aí você vai ver. Então, por exemplo, é quando as pessoas chegam e falam, porque essas mulheres não acreditam. Gente, eles estudam, eles fazem a coisa perfeita. Com rede social, então, se tornou uma praça de, vamos dizer assim, uma selva no qual os psicopatas são os animais selvagens prontos para... São os predadores. Na Espanha, se chama psicopata de camaleões sociais. O que significa isso? Ele se apresenta para você do jeitinho que você quer. E tem uma coisa, os estelionatários, muitos, é o grau leve. O estelionatário, por exemplo, ele não mata, nunca vai matar. Se você falar assim, Bia, então define o que é psicopatia. Incapacidade de amar. Porque você não considera o outro objeto. No mundo inteiro, inclusive no Brasil, estelionatário não dá nada. No Brasil dá cesta básica. É mesmo? Porque eles não consideram, eles consideram o seguinte, mas não matou. Porra, e quanta gente... E matam o quê? Sonhos, esperanças, deixou pessoas falidas. Não matou, o que eu tô dizendo, a carne. Mas e a vida da pessoa destruída? Então, assim, o nível de estelionatários é muito grande. E, por exemplo, hoje em rede social, eu olho determinadas redes sociais e falo, isso é um estelionatário. O cara começa a posar do nada do lado de uma Ferrari. Aí daqui a pouco ele começa assim, porque você pode aplicar seu dinheiro, você pode não sei o que, você pode fazer que nem eu, olha, eu era um garçom, eu hoje sou isso aqui, olha a minha casa, 40 milhões, não sei... Tudo é golpe. Tudo. Porque não tem coisa muito fácil. E a galera não existe. cai, né? Por quê? Porque
O ser humano, ele tem uma mania de querer acreditar que tem um caminho muito fácil, entendeu? E não tem. E aí, o que ele faz? Por exemplo, esses golpes de pirâmides, isso, desde que eu sou criança, isso acontecia. Não, tá dando 10% ao mês. Cara, como é que uma coisa tá 10% ao mês se não tá rendendo 5% ao ano, tirando a inflação? Aí você vê que o cara... Aí eles pegam numa cidade um cara que é bem visto. O fulano, né, que é conhecido por ser honesto. Aí o que eles fazem? Botam esse cara no esquema, porque aí o cara vira álibi para que todos o resto confiem. Né? Aí eles vão, porque quem entra primeiro na pirâmide recebe. Aí eles dão para aquele que é o cara que chama todo mundo e todo mundo confia nele, chama, aí ele começa a receber. Aí ele falou, não, gente, olha, pode ir que vai lá. Só que tem que chegar uma hora que a bolha explode. Não tem jeito. E tem tido muito, né? Muito. E esse primeiro seria o estelionatário. Estelionatário, que é muito, muito. O grau leve. O grau leve. Que eu acho que de leve não tem nada. Na visão da justiça, é um grau leve. Olha só, eles sempre vão buscar status, poder ou diversão. Quase zero de emoção e muito razão. Então, zero de emoção, 100% de razão. São pessoas frias, calculistas e que veem no outro só um objeto para que eles possam usar em seu bel prazer para ter status, poder e diversão. São pessoas que falam muito, bastante, seduzem muito, mas não fazem aquilo que eles falam. Todo psicopata é egocêntrico, ou seja, ele se acha superior a todo mundo, ele se acha a melhor coisa do mundo, e megalomaníaco. Por quê? Porque ele se acha poderoso, ele acha que tem todos os direitos. Então, quando você sentir que uma pessoa se acha demais e se exibe demais, também cria uma desconfiança. A ausência de empatia. Eu diria que a ausência de empatia talvez seja a coisa mais característica. São aquelas pessoas que não conseguem se botar no lugar do outro. A menor capacidade de se botar no lugar do outro e sentir pena ou piedade. Todo psicopata mente, e mente muito, e o pior, não tem o menor constrangimento em ser pego na mentira. Todo psicopata que é pego na mentira, ele simplesmente continua o assunto como se nada estivesse falando. Mentir para ele é uma coisa absolutamente comum, como escovar o dente. Ele usa da manipulação, de seduzir, manipular, para que ele possa ter uma vítima mais frágil. Então, se ele tiver que dizer que ama, ele ama. Se ele tiver que dizer que ele é de esquerda, ele diz. Se ele tiver que dizer que ele é de direita, ele diz. Ele dança conforme a música para seduzir e tirar da sua vítima o máximo de proveito que ele puder.